Deus precisava trabalhar muito na vida deste homem. E Deus, nada mais tremendo, que Deus às vezes se aproveita de situações difíceis para trabalhar a vida de alguém. Muitas das vezes você não entende por que você está numa luta, por que você está numa tribulação, por que você está enfrentando uma coisa aqui ou outra lá, mas esses são os momentos em que Deus mais usa para trabalhar o caráter, trabalhar a pessoa, trabalhar a cada um de nós. E nós vamos compartilhar, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 35, vou ler apenas o versículo 1, e nós vamos estar falando deste homem, que foi um homem totalmente transformado pelo poder e a misericórdia de Deus. Este homem chama-se Jacó. Aleluia. Gênesis capítulo 35, versículo 1. Gênesis capítulo 35, versículo 1, você encontrou? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Amém? 4 coisas importantes aqui. Deus deu 4 ordens a Jacó. A primeira é, disse Deus a Jacó, levanta-te. A segunda ele disse, vai a Betel. A terceira, habita ali. E por último, ergue um altar. Vamos orar? Deus e Pai, nós queremos dar-te graça pela tua palavra lida na manhã de hoje. Então somente queremos colocar, doar a nossa vida, para que ela seja totalmente envolvida pelo mover do teu Espírito Santo. E a sabedoria do alto venha sobre nós para inspirar-nos, para que a tua palavra nos seja ministrada na manhã de hoje. Abre as nossas mentes, nossos corações e prepara o nosso coração como aquela terra preparada pelo semeador, pronta para receber a boa semente. E o Espírito Santo, ele trabalha em nossos corações nesta manhã, tirando tudo aquilo que possa impedir que esta semente frutifique em nós. Nós repreendemos a ação da ave de rapina, do sol escaldante, dos espinhos que a queiram sufocar e declaramos sobre esta semente a frutificação para a glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, repreenda tudo o que queira ocupar nesse momento o nosso coração, distrair e devagar a nossa mente, mas que nós estejamos atentos à tua voz na manhã de hoje. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você acha que você é uma pessoa difícil de ser mudada, de ser transformada, eu tenho uma palavra de esperança para você. Se Deus mudou a Jacó, pode mudar você também. A Bíblia nos mostra que esse homem chamado Jacó, que o nome significa usurpador, aproveitador, enganador. Esse homem havia saído da casa dos seus pais, da terra dos seus pais, corrido, fugido, porque ele havia roubado a bênção que por direito era de Esaú, e por essa razão ele enganou o pai. Jacó havia enganado ao seu pai, fez-se passar pelo seu irmão Esaú, e recebeu a bênção do seu pai, que deveria ser designada a Esaú, embora ele havia negociado isso antes, é outro caso. Mas ele saiu dali porque havia mentido, porque havia enganado e porque estava fugido de uma ameaça de morte de Esaú. Esaú chegou e preparou a comida que o pai lhe havia pedido e levou a ele. O pai disse, mas eu já dei a bênção ao seu outro irmão. E ele ficou tão furioso que a Bíblia diz que ele saiu dali querendo matar Jacó. E por esta razão Jacó fugiu. Esse homem fugiu sob uma ameaça de morte. Esse homem fugiu sob um episódio de mentira, de engano, de traição, de falsidade. E agora Jacó estava a caminho da casa de um tio que morava muito longe, chamado Labão. E esse tio realmente era o tio que iria abrigá-lo. Ia dar para ele uma oportunidade de ele ser uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas acontece que Deus viu a tudo isso.
Deus já tinha um plano. E a Bíblia diz que quando Jacó, lá no vale de Jaboque, teve um encontro com Deus, a Bíblia diz que ali Deus mudou o caráter de Jacó. Muitas das vezes é preciso que Deus leve a mim e a você no vale de Jaboque, onde nós vamos estar ali sozinhos, onde vamos estar ali em aflição, em dor, em sofrimento, em angústia, onde vamos estar em apertos, e é nesse momento que Deus vai usar essa oportunidade para mudar o meu caráter, mudar a pessoa que eu sou, para me fazer sair dali um novo homem. A Bíblia diz que a primeira bênção, Jacó, ele adquiriu com a mentira, com o engano. Mas agora, a segunda bênção, ele adquiriu porque ele se dispôs a lutar com Deus. E Deus agora estava abençoando a Jacó, porque ele havia lutado como um servo digno de ser abençoado. Porque ele não mentiu, ele não traiu, ele não enganou, mas ele se agarrou com aquele anjo do Senhor que disse a ele: olha, não te largo enquanto tu não me abençoares. Quando Jacó saiu desse lugar, do vale de Jaboque, ele já não era mais o mesmo. A Bíblia diz aí que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Muitas das vezes, Deus faz com que nós sejamos levados a circunstâncias, a problemas, a dificuldades, para que ali esteja a condição propícia para que Deus trabalhe na nossa vida. É no momento em que você está ali totalmente sem nenhum amparo. A Bíblia diz que Jacó deitou sobre a areia e tomou uma pedra e colocou a cabeça, e ali reclinou e dormiu. E naquele momento foi quando Deus teve com ele um encontro. Muitas das vezes Deus precisa fazer isso. Mas após esse homem ser regenerado por Deus, Deus deu a ele 4 ordens importantes que ele precisava cumprir para ser a pessoa que veio a ser. Deus disse a primeira coisa: levanta-te. Jacó não estava aqui abatido fisicamente, mesmo por haver lutado. Jacó estava abatido espiritualmente. E muitas das vezes é o que nós precisamos fazer diante de Deus. É levantar-nos e tomarmos uma posição diante dele. E dizer: Senhor, eu quero reerguer-me. Eu quero levantar-me, eu quero crescer, eu quero caminhar, eu quero seguir em frente. Deus disse para Jacó: levanta-te. Deus queria ver em Jacó uma nova postura. Deus quer ver em mim e você essa postura. A postura de alguém que se predispõe a levantar do seu cansaço, do seu desânimo, do seu abatimento, da sua angústia, da sua dor, da sua tristeza, da sua depressão, e dizer: Senhor, eu quero levantar-me hoje. Amém? E se você quer, Deus vai fazer. Deus disse para Jacó: levanta. Um bom soldado de Jesus Cristo nunca se rende diante das dificuldades, mas através delas vê uma oportunidade para que o poder de Deus seja manifesto. O bom soldado de Jesus Cristo, como eu e você o somos, que a Bíblia diz que ele nos arregimentou ao seu exército. Nós somos soldados de Jesus Cristo. E como bom soldado de Jesus Cristo, nós não podemos voltar atrás, nós não podemos desistir mediante as nossas dificuldades. Mas temos que ver nessas dificuldades uma grande oportunidade para que Deus aí manifeste o seu poder. Eu vou mostrar isso para você na vida de um homem que também, diante de uma circunstância, estava desanimado, estava abatido, porque afinal de contas, aquele que vinha liderando aquela grande multidão se foi, e agora havia uma promessa para aquele povo tinha que chegar em determinado lugar, e ele não sabia o que fazer. E ele ficou exatamente naquele momento desanimado, prostrado, sem saber o que fazer. E esse homem era quem? Josué. Deus aparece a Josué e diz: ô Josué, levanta-te, disponha-te, tem bom ânimo, e eu farei com que tu faças esse povo herdar a terra que prometi aos seus pais. Amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 7. Josué também estava nesse momento de prostração, de desânimo,
Mas veja aí a grande oportunidade que Deus usou nesse momento de prostração de Josué para levantar um novo líder, o sucessor de Moisés, que iria levar o povo adiante para conquistar a terra que lhe havia sido prometida por Deus, a terra de Canaã. Josué capítulo 1, versículo de 1 a 7. Olha o que diz aí o Senhor, preste atenção na palavra dada a Josué. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lá tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Olha a palavra: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Josué, assim como Jacó, assim como eu e você, em determinados momentos da nossa vida, podemos também nos ver assim, abatidos, prostrados, desanimados, decepcionados, feridos, sem ter uma nova visão, sem rumo, sem direção, sem lenço e sem documento, né? Mas é exatamente esse momento que Deus vem a nós e dá uma palavra como essa. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: ser forte, porque o Senhor é contigo. Amém? Espírito de fraqueza, sai em nome de Jesus. Aleluia! Desânimo, sai em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Deus chegou a Josué. Josué, que é isso, Josué? Ô Josué, há uma promessa, há uma terra para ser conquistada, Josué. Olha, esse povo caminhou até aqui, não vai morrer no meio do caminho, não. Josué, eu tenho uma palavra empenhada para esse povo. Eu tenho uma promessa, Josué. Levanta, Josué. Tem gente que às vezes Deus tem que dar uma sacudida assim, né? Ô, levanta, meu irmão. Desperta tu que dorme, aleluia. Você dá um glória a Deus, aleluia. Ô, glória a Deus, aleluia. Hã? Deus tem que fazer assim com determinadas pessoas. Que negócio é esse, Josué? Vambora, Josué. Bora, rápido, rápido. Levanta, assume a liderança. Esse povo tem que entrar na terra. Eu prometi, eu vou cumprir. Levanta, passa esse Jordão. Hã? Olha, querido, em todas as nossas conquistas, em nossas vidas, há obstáculos. Não existe conquista sem obstáculo. Não existe vitória sem batalha. Aleluia, não tem, querido. Não tem, não tem. Deus disse a Josué: tão somente ser forte e corajoso. E olha que palavra tremenda Deus dá para mim e você nessa manhã. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Tão somente ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra. Que palavra! Meu irmão, com uma palavra dessa, vindo de Deus, não há quem resista. Amém? Aleluia! E Deus está falando para mim e para você nesta manhã. Ô Maria, ô João, ô José, ô Joaquim. Levanta, tem bom ânimo, esforça-te, ser forte, ser corajoso, porque eu te farei herdar as promessas que eu te fiz. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É assim que Deus faz, meu irmão. É assim. Eu te farei herdar. Aleluia. Então a primeira ordem foi essa. Levanta. Você está pronto a levantar nesta manhã? Amém? Aleluia. A segunda ordem ele diz assim: vai a Betel. Ou seja, ninguém pode chegar a nenhum lugar se não houver uma direção. Todas as coisas que você queira conseguir na sua vida, tem que haver um planejamento.
Tem que haver uma meta, tem que haver um alvo, tem que haver um objetivo. Você não pode andar em círculo no meio do deserto. Tem gente andando no deserto a vida inteira e não sai daí. Por quê? Falta direção. Deus disse, olha, vai a Betel. Aleluia, a segunda ordem, vai a Betel. Deus estava dando a Jacó uma nova direção. Ele não estava perdido no deserto. Ele não lutou com o anjo do Senhor lá. Ele precisava de sair dali para ir a algum lugar. E muitas das vezes Deus está dando para mim e a você essa direção. Betel significa a casa de Deus. O lugar onde nós vamos nos encontrar com Ele. Salomão, depois de ter preparado o templo, a casa do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Salomão e falou com ele, dizendo o seguinte, eu santifiquei esta casa, e aí estarão atentos os meus olhos e os meus ouvidos abertos a toda oração que se fizer neste lugar. Aleluia, a sua Betel é a casa do Senhor. Aleluia, você não pode tomar caminhos para outros lados. Aqui é a sua Betel, amém? Ah, Betel de Deus. Então, meu irmão, Deus tinha para Jacó agora uma direção. Vá a Betel, aleluia. E a Bíblia diz que ele, então, que é Betel? Betel é a casa. Você veio aqui nessa manhã para quê? Para ouvir a mim? Não, as minhas palavras não servem de nada. Você veio para ouvir a palavra de Deus, que te fortalece, que te alimenta, que te sustenta, que te vai dar condição de enfrentar uma semana que você vai passar daqui a pouco. E você vai sair daqui nessa manhã fortalecido na força do Espírito Santo. Você vai sair daqui nessa manhã com a sua bateria espiritual carregada. Aleluia! Não vai ser como aquele Fusca 67 na beira do morro para pegar no tranco, não. Né? Você lembra daquele Fusca? Sai! Isso é laço do inimigo. Agora você diz isso, você já andou nele lá no Brasil, né? Esse Fusca 67 cheirando a gasolina. Aquele gigante tem que parar no meio da rua para desentupir, soprar. Hã? Você lembra disso? Nem lembra mais, né? Os Estados Unidos muda tudo. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Irmãos, mas Deus disse, olha, vá a Betel. Você veio nessa manhã a Betel de Deus. Não para ouvir ao pastor Homero, Carlos, Palença, como você queira, mas para ouvir a Deus. Ele disse na sua palavra lá em 2 Crônicas, por que eu preciso vir na casa de Deus? Por que eu preciso ir a minha Betel? Olha por quê, vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 a 16. 2 Crônicas, capítulo 7. Olha o que diz aí o Senhor. Quando Salomão terminou de fazer o templo, Deus apareceu a ele e falou com ele dessa forma, como ele deseja falar e está falando a mim e a você nesta manhã. Você está aqui na Betel de Deus para ouvir a Ele, a sua palavra. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. A partir do versículo 14, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, olha a condição, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Você pode louvar a Deus na sua casa? Pode. Você pode glorificar o Senhor lá? Pode. Você pode orar lá? Pode. Mas você precisa vir a Betel de Deus. A Bíblia diz que como membros do corpo, nós temos que estar unidos ao corpo, onde Cristo é o cabeça. E o corpo é a igreja. Amém? Igreja. Aleluia. Membro do corpo tem que estar conectado ao corpo, ligado ao corpo, não pode estar fora do corpo, porque todo ramo que se separa da videira verdadeira não frutifica, ele seca, ele morre. Na vida espiritual não é diferente. Deus disse, agora vá a Betel, ou seja, Deus queria que ele restaurasse a sua vida espiritual, ele queria que ele se renovasse.
E toda vez que você vem aqui, tenha certeza disso, você sai de volta por essas portas diferentes do que entrou. Aleluia! Você sai diferente. Não por mim, mas por Deus. Pelo amor de Deus, pela graça de Deus que Ele tem por mim e por você. Aleluia! Então essa foi a segunda ordem. A primeira foi levanta, a segunda vai a Betel. Você já se levantou nessa manhã, né? Tomou aquele banho, botou aquela roupa bonita, botou aquele perfume cheiroso, né? E veio e está aqui. Amém? Aleluia! Para você estar aqui não teve que levantar? Teve! Levanta-te e vá a Betel. Aleluia! Essa foi a segunda ordem. A terceira ele disse o seguinte: habita ali. Em nada adiantaria a Jacó chegar em Betel num dia e ir embora no outro. O maior motivo de muitas pessoas não serem abençoadas em Deus é porque elas não são perseverantes. Deus disse para Jacó: vá e habita ali. Deus estava dizendo em outras palavras a Jacó. Deus queria ver em Jacó uma nova atitude. Que atitude é essa? Uma atitude de perseverança. Aleluia! Muitas pessoas deixam de desfrutar as bênçãos de Deus porque não são perseverantes. Antes de sair, os discípulos de Jesus tiveram que permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder para pregar o Evangelho. Amém? Deus disse: vai lá e habita ali. E muitas das vezes nós não queremos isso. Muitas das vezes você fica um dia, uma semana, um mês, nada mudou, nada aconteceu. Pé no caminho. Não, habita ali. Deus queria ver em Jacó agora uma nova atitude, uma atitude de perseverança. Quem sabe talvez não seja isso que você precisa para vencer as suas dificuldades, os seus problemas. Ser uma pessoa perseverante, ser uma pessoa determinada. Jacó demonstrou isso quando teve a oportunidade de lutar com o anjo. Ele disse: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Amém? Aleluia! E nós temos que ser assim, perseverantes. Porque se você não perseverar em um propósito, você vai estar sempre em um novo começo. Você nunca termina um ciclo, você está sempre reiniciando outro, por falta da perseverança. Seja perseverante em tudo, em tudo, aleluia. Seja perseverante, tem que ser perseverante, tem que ser determinado. Deus diz: ficar ali, então eu vou ficar. Permanecer, eu vou permanecer, até que Deus me diga o contrário. Amém? Deus queria ver em Jacó essa disposição de tornar-se um homem perseverante. Quem sabe talvez não tenha lhe faltado isso, essa perseverança em Deus, essa perseverança em caminhar com o Senhor, em estar na Betel de Deus, em louvar o Senhor, em buscar a sua face, Você vem um dia, some 3, você vem uma semana, some 2 meses, Isso não é perseverança. Perseverança está ali, amém? Pronto para servir a Deus. À porta da tenda, como estava Josué quando Moisés liderava o povo, amém? Deus usa quem está perto, amém? Então, irmão, você tem que ser perseverante. Está na luta? Na luta, com Deus a gente vence. Sem Ele, continuamos atribulados. Amém? Luta com Deus se vence. Sem Ele, nós ficamos desesperados, Então, meu irmão, tenha perseverança, seja perseverante. Jesus disse ao discípulo: olha, e ficar em Jerusalém naquela época não era nada bom, não era nada agradável. Por quê? Porque Jesus havia sido preso, julgado, condenado, morto. Jesus havia se já ressuscitado, estava novamente com os discípulos e os estava preparando para a grande comissão. Ou seja, eles iriam sair para pregar o Evangelho, mas Jesus estaria sendo assunto aos céus. Então eles estavam vivendo um momento onde que a igreja seria perseguida. E permanecer naquela cidade onde tudo isso aconteceu não ia ser nada agradável. Mas Jesus disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Amém? Permaneça no seu propósito. Permaneça no seu objetivo. Não ande toda hora mudando de direção, porque isso não funciona. Amém? Vá
vá a Betel. Deixa Deus guiar, deixa Deus dirigir. Se Ele está mandando, fica. Não sai. Aleluia. Seja perseverante. Olha o que diz aqui no Evangelho de Lucas. Quando Jesus fala com os discípulos, momentos antes de ser assunto aos céus. Lucas capítulo 24. Abra comigo a sua Bíblia. Lucas capítulo 24. Essa é a terceira ordem de Deus. Habita ali. Eu não sei qual é a sua Betel, mas você sabe. E Deus está dizendo, habita, permanece, persevera, siga, não desanime. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. Olha o que diz aqui. Lucas 24, 44. Diz assim, a seguir, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos. Aleluia, diz a palavra. No 50, então os levou para Betânia e erguendo as mãos abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. E então, eles adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando ao Senhor. Amém? Aonde eles estavam? No templo. Não em casa, não na praia, não voando por aí afora. Na presença de Deus, buscando a Deus, louvando ao Senhor, perseverando no Senhor. Na Betel que Deus deu a eles, para que eles ali ouçam a voz de Deus. Amém? Aleluia! Então, meu irmão, Deus deu a ele terceira ordem. Permanece, perseverança. O maior problema de muitas pessoas não serem vitoriosas e abençoadas e verem os seus sonhos e planos concretizados é porque elas desistem com muita facilidade. Amém? Aleluia. Você não nasceu de uma família rica, então não espere coisa fácil. Porque quando você nasce de uma família rica, alguém morre e deixa uma herança. E essa herança ainda dá uma dor de cabeça tremenda, tem muita gente brigando por ela, né? Eu, como a minha primeira bicicleta foi de segunda mão e eu tive que trabalhar aos 14 anos para comprar, eu sei o que é isso, né? Então, por isso eu valorizo o pouco que Deus me tem dado, porque nunca tive nada fácil. Tudo meu sempre foi com muita luta, muita batalha, muita dificuldade. Mas eu não reclamo por isso. Eu glorifico ao Senhor, porque Deus me preparou assim, amém? Para enfrentar a dificuldade. Na lição que nós demos há um tempo, há 2 semanas atrás, falava exatamente sobre isso. E muitas das vezes as pessoas pensam que ser paciente é ser lazy. Não. Paciência é a qualidade de suportar perseguições, problemas, dificuldades. Você é paciente, você está sendo massacrado, está sendo pisado, está sendo moído, está passando lá aquela prova difícil, mas você está como salmista. Esperei com paciência no Senhor. Não é porque você é lazy, não. É porque você espera, mas espera confiante. Eu sei que o meu Redentor vive, foi o que disse Jó, não foi? Todo mundo zombava dele, caçoava dele. Ih, está assim porque está em pecado. Olha, tem aquele monte de gente fofoqueiro, né? Tem muita gente assim, né? Quando vê você na pior, passando uma prova, acha que você, deve ter traído a mulher, ó. Ih, deve ter se metido com ele, está fazendo coisa errada, né? Não é assim? Gente fofoqueira, né? Mas não, ele não estava. Os próprios amigos dele foram e acusaram a ele. Mas ele estava diante de um desafio entre Deus e o inimigo. Tira tudo dele e tu não vai ver se ele não blasfema contra ti. Então vai lá, Satanás, tira tudo dele. E tirou mesmo, né? Só não tira ele a vida. Você sabe que Deus sempre tem o controle de tudo, amém?
E ele perdeu todos os bens materiais. Perdeu a família, perdeu os amigos, perdeu os bens que ele tinha, tudo, né? A saúde, ficou enfermo. A Bíblia diz que o corpo tomado de chagas, até a esposa virou-se contra ele. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele virou e disse, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele deu, ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Quando ele passou por essa prova, Deus o restituiu em muitas vezes mais do que havia permitido que o inimigo lhe tirasse. Amém? Então, querido, pense sobre isso. De repente, quem sabe você não está passando uma situação assim. As pessoas vão olhar para você, não vão entender nada, vão fazer mau juízo, né? Vão falar coisa que não devem, mas você sabe que o seu Redentor vive e que Ele está no controle da situação. Amém? Agora, você vai vencer como? Permanecendo na Betel de Deus. Permanecendo em um relacionamento com Deus, em uma comunhão com Deus. Aleluia. Então essa foi a terceira ordem. Ele deu a primeira, levanta-te. A segunda, vá a Betel. Deus deu uma direção para ele. A terceira, habita ali, perseverança. A quarta e a última, ele diz o quê? Edifica para mim um altar. O que Deus estava querendo com isso? Deus estava querendo estabelecer com Jacó um relacionamento. Altar é o lugar de profunda intimidade com Deus. É o lugar de adoração, é o lugar de sacrifício e é o lugar de renúncia. Deus estava dizendo, agora, ergue um altar para mim. Quem sabe talvez você já tenha erguido muitos altares para você mesmo. Deus está dizendo agora ergue um para mim. Você já ergueu muito para você, né? Você já exaltou muito o seu nome, né? Agora exalta o meu, glorifica o meu. Exalta, constrói um altar para mim e dê a mim a adoração que eu quero de você. Dê para mim, aleluia, como ele diz aqui, dê para mim o sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Aleluia. Renuncie o que for necessário para estar na minha presença. Deus queria provar mais uma vez a Jacó que esse novo homem teria que ser capaz de adorá-lo, de servi-lo, de amá-lo e de estar disposto a renunciar o que fosse necessário para estar na presença de Deus. Será que você é disposto a isso nessa manhã? A dizer, Senhor, eu estou disposto. Como Paulo diz, eu considerei tudo como perda para poder ganhar a Cristo. Amém? Renúncia, sacrifício. É difícil, mas não é impossível. Deus nos dá a graça suficiente para poder fazer todas essas coisas. Aleluia. E a Bíblia diz que, mais uma vez, o Senhor falou, ergue para mim um altar. E Deus nessa manhã quer dizer a mim e a você, ergue para mim um altar, para que eu seja por ti adorado, para que eu seja por ti louvado, para que a sua vida glorifique o meu nome aí fora, em meio à sua família, em meio aos seus amigos, para que o seu testemunho seja um testemunho que louve, exalte, glorifique o meu nome. Amém? A palavra diz, andai prudentemente como filhos da luz. Amém? Paulo diz, eis que há uma grande nuvem de testemunha que nos observa. E quando eu me predisponho a erguer um altar para Deus, eu estou dizendo para Ele, eu estou disposto a adorar-te, a renunciar, a sacrificar e a estar contigo. Deus queria estabelecer agora um relacionamento com Jacó. Esse novo homem que não se chamava mais Jacó, mas a partir do encontro no Vale de Jaboque, ele passou a se chamar Israel. E Deus nessa manhã possa fazer o mesmo na minha e na sua vida. Talvez você tenha chegado aqui nessa situação. Quem sabe você não está vivendo nesse momento, na sua vida, o Vale de Jaboque, o lugar do sofrimento, o lugar da solidão, o lugar da dor, da angústia, o lugar onde você sente-se desamparado, sozinho, perdido. Mas ainda que tudo isso esteja acontecendo na sua vida, como Deus foi ao encontro lá de Jacó, Ele veio ao teu encontro nessa manhã. Creia nisso, querido.
Ele veio ao seu encontro. E não veio apenas te fazer uma visita. Ele veio para mudar a sua vida. Ele veio para mudar a sua vida. Vamos orar nesta manhã? Feche seus olhos. Pense sobre isso nesta hora. Em que vale? Qual a situação que você se encontra nesta manhã? No teu vale de Jaboque. O que ele representa para você nesta manhã? É um problema familiar? É um problema no matrimônio? É um problema de emprego, de econômico? Não sei. Qual é o teu vale de Jaboque nesta manhã? Você está necessitando de uma renovação, restauração espiritual? Diga a ele: Senhor, eu quero ser restaurado. Eu quero orar por você nesta manhã. Aleluia. Pense nisso nesta manhã. Pense agora no teu vale de Jaboque, mas diga para Deus: Senhor, eu vou acatar na minha vida estas 4 ordens que tu deu a Jacó, para que eu saia daqui e me torne uma pessoa diferente daquilo que eu tenho sido. Deus e Pai, em nome de Jesus, sobre a ação da tua palavra e pelo mover do teu Espírito Santo, tu que nos sonda e nos conhece, vem ao nosso encontro nesta manhã. Tu conhece em especial e intimamente a cada uma dessas pessoas que aqui estão. Tu conhece a dor, o sofrimento, a aflição e a angústia pela qual estejam elas passando. Talvez elas estejam como Jacó naquele vale sozinhas, desamparadas. Senhor, passando aflições, passando angústia, dores, sofrimentos. Mas como tu veio ao encontro de Jacó, vem ao nosso encontro nesta manhã, Deus. Toca em nossas vidas. Senhor, faça-nos sair deste vale, mas sair mudado, sair transformado, sair uma nova criatura, uma nova pessoa. Senhor, em nome de Jesus eu oro para ti nesta hora. E peço que com a misericórdia com a qual tu olhou e veio ao encontro de Jacó, venha ao nosso encontro nesta manhã, Deus. Toque em nossas vidas, em nossos corações, em nossas famílias. Ó Deus, em nossas fraquezas, em nossas limitações, Senhor, eu quero erguer este altar de adoração para Ti. Eu quero permanecer em comunhão na Tua Betel. Eu quero, Senhor, estar onde Tu me determinou que eu esteja, Senhor. Eu não quero sair mais, eu não quero vagar mais. Eu não quero estar como aquele povo que andou 40 anos no deserto e não chegou a lugar algum. Mas eu quero andar guiado e dirigido pela Tua vontade. Eu quero andar guiado, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Pai, assume o controle, o comando da minha vida, da minha casa, da minha família. Nesta manhã, Pai, nós entregamos tudo em Tuas mãos e pedimos que, segundo a Tua graça e misericórdia, Tu venha a cada um nesta manhã, tocando e abençoando, fortalecendo, restaurando, erguendo e dando vitória. Abençoa, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia.